Senhor Presidente, senhores deputados, ficamos a saber pela imprensa que a Par Pública adquiriu ações dos CTTs num processo que poderíamos qualificar de opaco e potencialmente lesivo dos interesses do Estado. Foi um processo que decorreu no maior secretismo porque o Governo tentou encontrar um meio para garantir o apoio parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. E nesse seguimento, o Governo propôs construir uma participação pública na empresa de serviço postal através da compra de ações em mercado no maior secretismo, como disse. Apenas o PCP tinha conhecimento que iria ocorrer esta aquisição. E o Bloco de Esquerda, apesar de dizer que não tinha conhecimento, não deixava de reclamar o controle público da empresa. Mais ninguém, nem os demais partidos, nem os portugueses, souberam deste esquema de votos do Governo do Partido Socialista. A Par Pública, por instrução direta do então Ministro das Finanças do PS, João Leão, adquiriu ações dos CTTs representativas de 0,24% do capital social. O objetivo era atingirem 13%. O Ministro das Finanças emitiu um despacho a dar a ordem. É caso para dizer, e falando nós de serviço postal, que o Ministro das Finanças, João Leão, foi o carteiro útil de serviço. E à UTAM foi encomendada, entre aspas, a tarefa de arranjar um argumentário para justificar a operação. Não terá sido esta uma decisão política? Uma instrução direta de alguém? Se sim, de quem? Não foi a UTAM a entidade útil, tal como a IGF foi na auditoria ao pagamento da indemnização a Alexandra Reis para conferir a aparência da legalidade? Não tinha o despacho do Ministro das Finanças de ser assinado também pelo Ministro das Infraestruturas? E essas ações nunca foram vendidas, mas também nunca o Governo divulgou antes a sua compra. A Par Pública, de forma muito censurável, também não fez constar nos seus relatórios e contas essa aquisição, ao contrário do que sucedeu com outras participações sociais. Falta de transparência, o malabarismo para proteger o PS. Senhor Presidente, senhores deputados, um dos pontos caricatos disto tudo é que o Senhor Primeiro-Ministro veio, com desplante, tentar justificar a não divulgação pública desta aquisição para não perturbar as cotações dos títulos em mercado. Mas se essa preocupação fosse genuína, o que é muito duvidoso, por que não divulgou o Governo a compra depois desse momento? Nesse momento já não ia influenciar as cotações. E mais grave, talvez caso de polícia, é que depois da aquisição a cotação das ações subiu. Alguém teve informação privilegiada? Não sabemos. Senhor Presidente, senhores deputados, temos aqui gato escondido. A tese do Primeiro-Ministro não é crível. A pergunta que se deve colocar é então a de saber quem foram os mentores desta operação secreta. O Primeiro-Ministro demissionário? O novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos? E como terá ocorrido, nesse caso, a comunicação da operação dentro do próprio Governo? Por WhatsApp? Senhor Presidente, senhores deputados, será que já não vimos este filme antes? E um dos atores não será o mesmo, o atual secretário-geral do PS? Veja-se o que disse Pedro Nuno Santos no dia 3 de janeiro. Recusou qualquer ligação à operação e negou ter conduzido ou dado a ordem para a efetivação da mesma. Mas no dia seguinte, a custo, lá confirmou que sabia e que tinha concordado com a operação, não tendo esperado pelas justificações do Governo, como disse que faria. O que mudou? Porque falou antes do Primeiro-Ministro. Será que António Costa deu um murro na mesa e disse a Pedro Nuno Santos que não estava para aturar mais o resultado das suas ações? Tal como parece ter acontecido quando fomos surpreendidos com um despacho com a nova localização do aeroporto à revelia do Primeiro-Ministro. E não tente o PS negar que isto não foi moeda de troca, porque em novembro de 2020, o então vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia, admitia a possibilidade da compra das ações e que o tema seria abordado nas negociações com o PCP, para a aprovação do Orçamento de Estado de 2021. Em suma, Senhor Presidente, senhores deputados, o PS comporta-se como dono do Estado, julga que pode dilapidar os recursos públicos para manter o poder e os partidos da esquerda parecem ter sido cúmplices nessa deplorável forma de agir.
Parecem santinhos preocupados com o povo, mas são os primeiros a estourar com o erário público, se puderem. Esperemos, portanto, que o Tribunal de Contas faça análise a todo este processo em defesa dos interesses do Estado. No dia 10 de março, os portugueses têm a oportunidade de correr com o PS e os seus companheiros de coligação e pôr um ponto final na gestão socialista lesiva dos interesses do Estado e que não olha à resolução dos problemas do país, como sucede, por exemplo, com o caso que estamos a assistir dos elementos da PSP e da GNR em manifestação. Disse: